Enquanto grandes nações do Oriente dominavam as rotas comerciais das especiarias, um pequeno reino europeu, até então visto como insignificante diante dos gigantes asiáticos, havia encontrado no mar a chave para sua ascensão: Portugal, com navios mais fortes, homens movidos por fé e ambição, e uma vontade inabalável de controlar o comércio que enriquecia o mundo. Os portugueses avançaram para o coração do Oceano Índico. Ali, no porto de Diu, um confronto épico seria inevitável. Antes de continuarmos essa história fascinante sobre a batalha que mudou o destino dos mares, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias grandiosas como esta. No início das grandes navegações, as rotas das especiarias eram controladas com mão de ferro por comerciantes árabes, egípcios, venezianos e pelos poderosos sultanatos do Oceano Índico. Pimenta, canela, cravo e noz moscada não eram apenas temperos, eram sinônimos de riqueza, status e poder político. Quem controlasse essas mercadorias controlaria a economia global. Por séculos, caravanas terrestres e frotas orientais moveram fortunas em direção ao Mediterrâneo, enriquecendo impérios e cidades inteiras. Quando os portugueses contornaram o Cabo da Boa Esperança com Vasco da Gama, não buscavam apenas descobrir um novo caminho, desejavam dominar o antigo. O sucesso dessa ousadia criou uma tensão crescente com aqueles que já usufruíam do comércio, que não aceitariam pacificamente a chegada de um novo jogador. A rivalidade fervia entre interesses religiosos, econômicos e geopolíticos, preparando o terreno para um confronto inevitável. Nos bastidores dessa disputa, até mesmo o papado e potências europeias acompanhavam atentos o que aconteceria, pois o destino do mundo estava prestes a mudar com o surgimento de um império naval inesperado. Portugal, embora pequeno em território, havia se tornado gigante no mar, graças a décadas de investimento em tecnologia naval, cartografia e treinamento militar especializado. Suas caravelas e naus eram construídas para resistir a longas jornadas oceânicas, equipadas com poderosas peças de artilharia, capazes de destruir embarcações inimigas antes mesmo do combate corpo a corpo começar. A coroa portuguesa compreendia que o domínio do mar não dependia apenas de coragem, mas também de inovação. Homens como Bartolomeu, Dias e Vasco da Gama já haviam provado que atravessar o desconhecido era possível, mas agora o objetivo era maior: impor presença, criar entrepostos comerciais e submeter qualquer força que ousasse impedir seu avanço. Assim nasceu uma marinha que unia fé católica, disciplina militar e uma economia faminta por lucros. Cada navio que singrava o Oceano Índico carregava soldados treinados, canhões de bronze e a convicção de que estavam destinados a mudar o mundo. Porém, essa ascensão incomodou profundamente sultões, comerciantes e impérios que viam seus privilégios ameaçados. A presença portuguesa no Índico crescia como uma sombra que avançava rápido demais para ser ignorada. O sultanato de Guzerat, um dos mais poderosos da Índia Ocidental, via seus portos e sua riqueza ameaçados pela audácia europeia, mercadores árabes que há séculos dominavam o comércio marítimo. Também sentiam o lucro escorrer pelas mãos, enquanto Veneza, na distante Europa, temia o declínio de sua própria influência comercial. Esse cenário inflamou uma aliança improvável. Egípcios mamelucos, guerreiros otomanos, comerciantes árabes e governantes indianos se uniram para expulsar Portugal do Oceano Índico. Todos tinham o mesmo inimigo e estavam dispostos a esmagá-lo sem piedade. Diu, um ponto estratégico vital nas rotas comerciais, tornou-se o palco escolhido para esse ajuste de contas histórico. Para liderar a resistência, surgia a figura do almirante Mir Hossein, um comandante muçulmano experiente e determinado.
que jurou acabar com a intromissão europeia. O conflito estava armado e, como uma tempestade que se forma no horizonte, a guerra naval mais decisiva do Oriente se aproximava com fúria e inevitabilidade, enquanto a coligação inimiga se preparava em Diu. Em Lisboa, o rei Dom Manuel I recebia notícias alarmantes. Seus comerciantes estavam sendo atacados, entrepostos destruídos e aliados em perigo. Para Portugal, não se tratava apenas de comércio, mas de sobrevivência. Se fosse derrotado no Índico, todo o esforço das navegações seria reduzido a pó, e o Império nascente desapareceria antes mesmo de florescer. Assim, o comando da resposta foi colocado nas mãos de um homem conhecido por sua coragem implacável, Dom Francisco de Almeida, o primeiro vice-rei da Índia. Almeida carregava uma motivação ainda mais profunda. Seu próprio filho, Lourenço de Almeida, havia sido morto em um ataque mameluco, e o sangue derramado exigia justiça. Para ele, a batalha que se aproximava não era apenas geopolítica, era pessoal, uma questão de honra e vingança. Sua frota partiu com um objetivo claro: eliminar a ameaça e reafirmar o domínio português sobre os mares orientais. A determinação era absoluta. Não haveria recuo, não haveria misericórdia. Quando a armada de Dom Francisco de Almeida surgiu no horizonte de Diu, o mar parecia segurar a respiração. O porto estava repleto de naus inimigas, com velas erguidas como bandeiras de desafio. Mirocém havia posicionando sua frota com confiança, acreditando que a superioridade numérica eliminaria qualquer chance de vitória portuguesa, mas Almeida não era um comandante comum. Ele conhecia o mar como um guerreiro conhece sua espada e sabia que o verdadeiro poder não estava nos números, mas na estratégia e na força dos canhões. Antes do primeiro tiro ser disparado, o vice-rei navegou pelas fileiras, observando cada detalhe. Sentindo a direção do vento, avaliando o alcance inimigo, o silêncio que precede a guerra tomou conta do ar, tenso e pesado. Homens se ajoelharam, beijando medalhas de santos, outros apertaram as espadas, como se o aço pudesse lhes prometer sobrevivência. Cada um ali entendia que aquele dia decidiria o destino de impérios, e que, após o estrondo do primeiro tiro, o mundo jamais seria o mesmo. Almeida ordenou: preparar para o combate. A tempestade estava prestes a explodir. O primeiro disparo rompeu o silêncio como um trovão vindo das profundezas do oceano, e em questão de segundos, o mar se transformou em um inferno flutuante. As naus portuguesas, pesadas e robustas, avançaram com fogo devastador contra os navios inimigos, perfurando madeira, rasgando velas e espalhando pânico. O estrondo dos canhões ecoava como o rugir de uma besta colossal, enquanto estilhaços e fumaça tornavam o ar irrespirável. Os aliados do sultão tentavam reagir, aproximando-se para o combate corpo a corpo, onde acreditavam ter vantagem, porém seus movimentos eram interrompidos por rajadas de artilharia de longo alcance. Dom Francisco comandava com firmeza, calculando cada tiro com precisão mortal, enquanto seus homens gritavam salmos e bravatas que se misturavam com o cheiro de pólvora e sangue. O mar, até então calmo, agora se agitava sob cadáveres, mastros destruídos e óleo em chamas. Um combate sem glória para quem não estava preparado para a brutalidade da guerra naval moderna. À medida que a batalha avançava, ficava claro que os inimigos jamais haviam enfrentado algo semelhante. Suas embarcações, construídas para transporte e velocidade, não resistiam à força esmagadora do fogo português. Muitos guerreiros tentavam escalar os cascos das naus lusas em busca de uma batalha justa com espadas e lanças, mas eram recepcionados por arcabuzeiros e lanças que punham fim às esperanças antes mesmo de pisarem no convés. Mirocém, vendo sua frota despedaçada, ainda buscou reagrupar forças. Mas Almeida percebeu sua intenção e ordenou um ataque focado em seu navio Capitânia.
O impacto dos canhões o engoliu em chamas e o almirante inimigo desapareceu sob o fogo e a água. Levando consigo a moral que restava sem comando, os sobreviventes tentaram fugir. Mas Portugal cercou os que ainda resistiam, garantindo que nenhum levasse consigo a chama da revanche. O que começou como uma união poderosa agora era apenas medo, caos e derrota. Quando o último navio inimigo afundou, Gil testemunhou o nascimento de uma nova ordem mundial. A vitória portuguesa não era apenas uma vitória militar, era a confirmação de que aquele pequeno país na ponta da Europa agora ditava as regras do comércio global. Dom Francisco de Almeida provou que o domínio do mar se conquista com pólvora. Estratégia e determinação inquebrável. Após a batalha, Portugal consolidou sua influência em toda a costa oriental, estabelecendo fortalezas, rotas comerciais e alianças que tornariam seu império o mais duradouro dos mares. O medo que antes cercava os europeus se dissolveu, substituído por respeito e temor. Os inimigos que sobreviveram levaram consigo uma mensagem gravada a ferro e fogo. Desafiar Portugal no Índico era desafiar o próprio destino. O mundo estava mudado, e os mares, pela primeira vez, tinham um dono. A Batalha de Gil permanece como um marco decisivo na história naval. Um momento em que a coragem, a tecnologia e a ambição convergiram para definir o rumo da civilização. O que Portugal conquistou naquele dia não se limitou à vitória sobre seus adversários, mas sim ao controle das veias econômicas que alimentavam impérios. Por décadas, os oceanos ecoariam o som dos canhões portugueses, e a cruz da Ordem de Cristo tremularia soberana nos mastros que exploravam o mundo. Esse triunfo também eternizou Dom Francisco de Almeida, um comandante movido por honra e justiça, cuja vingança pessoal se transformou em legado nacional. E agora, você que chegou até aqui, ajude essa história a alcançar ainda mais pessoas. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar viajando conosco pelos grandes acontecimentos que moldaram o planeta. O mar é vasto e ainda há muitas batalhas a serem contadas. Até a próxima aventura histórica.